Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aminadab Monteiro, eu sou comunicador da equipe Direito em Foco. Hoje nós iremos abordar no nosso vídeo o nosso tema principal, o nosso tema de pesquisa, que é o acesso à justiça para a população hipossuficiente em tempos de pandemia. No nosso vídeo introdutório, que foi o vídeo da semana passada, nós trouxemos para vocês quais seriam os nossos métodos, o que nós alcançaríamos com essa pesquisa, falar sobre a população hipossuficiente e esse acesso à justiça. De que forma? Nós iremos apresentar para vocês a solução para a busca incessante, de garantias dos nossos direitos. Em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo agora, na pandemia da Covid-19, muitas pessoas tiveram seus direitos, que são assegurados pela Constituição Federal, os direitos constitucionais, que foram rasgados. E de que forma muitas pessoas não sabem que têm esses direitos, esse acesso, por falta de informação, ou muitas vezes até por questão mesmo de interesse, interesse em buscar saber sobre os seus direitos. Então, a população hipossuficiente, o que é a população hipossuficiente? As pessoas da população hipossuficiente são pessoas que têm recursos escassos, ou seja, pobreza, aquelas pessoas que não têm acesso mesmo a recursos financeiros e que têm passado por um processo de assistencialismo governamental e é assegurado pela Constituição, assim como a assistência jurídica. Então, nesses momentos de pandemia, nós temos visto bastante índices de aumento de violência, até mesmo dentro de casa, violência doméstica. Então, como eu posso ajudar o meu vizinho, a minha vizinha, com informação, mostrando para elas que mesmo com a pandemia nós temos os nossos direitos garantidos. Existe o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão regulado e regulamentado pela Constituição Federal, que nos assiste e que nos dá amparo à justiça, tá? Então, assim, se na sua cidade não tem o Ministério Público, mas tem a Defensoria Pública, qualquer meio desses dois irá te auxiliar, irá te informar quais são os seus direitos, o que você deve fazer para garantir o seu acesso à justiça. Como traz o próprio artigo 5º da Constituição Federal de 88, no título 2, no capítulo 1 dos Direitos e Garantias Fundamentais, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade e a segurança, a propriedade, nos seguintes termos. São 78 incisos que determinam quais são os nossos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, o artigo 5º é o maior artigo da Constituição Federal que nos auxilia, nos leva a garantir os nossos direitos, ok? Então, assim, na Constituição de 88, no seu capítulo 4 das funções essenciais da Justiça, regulamenta o Ministério Público, uma figura operante, um órgão independente e não está vinculado a nenhum dos poderes. Quais são os poderes? É o chamado tripartição dos poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, cada um nas suas funções. O Ministério Público ele está à parte desses poderes, o Ministério Público ele está para assistir os seus direitos e levar a garantia dos seus direitos, que vem inclusive no artigo 5º da Constituição Federal, falando da garantia dos direitos fundamentais. Na pandemia da Covid-19, se você teve ou observou algum vizinho tendo os seus direitos rasgados, ou seja, tendo os seus direitos infringidos, o que é que você pode fazer? Procurar o Ministério Público, fazer uma denúncia, ou você procurar a Defensoria Pública, a procurar a assistência de um advogado, um defensor público, para lhe auxiliar nos meios da lei, nos termos da lei, quais são as formas que tem para garantir esses seus direitos. Então, quase 2/3 da população estão excluídos da educação, da moradia adequada, do saneamento, da proteção social e até mesmo da internet. Como viver hoje em dia sem acesso à internet? Como nós iremos buscar informação acerca das nossas garantias, dos nossos direitos sem internet? A gente se vê impossível, mas 2/3 da população brasileira não tem acesso à internet.
De que forma isso vai influenciar, vai interferir nas nossas vidas? De forma negativa, porque muitas pessoas não sabem os direitos garantidos por lei, os direitos constitucionais, ou seja, os direitos que nos levam a garantir uma vida melhor. Como é que a pessoa não tem acesso à internet? Em pleno século XXI ainda existem pessoas que não sabem dos seus direitos? Fica difícil, não é mesmo? Os números podem ser ainda piores, já que o relatório trabalha com o conceito de autodeclaração e só inclui os brasileiros que têm domicílios, excluindo, portanto, moradores de rua. Ou seja, por que os moradores de rua eles não entram nessa perspectiva, né, de acesso? Porque não tem. Ainda existe no século XXI pessoas morando nas ruas. Mas e o direito constitucional, garantido por lei desde 1988? Não tem, não existe. Essas pessoas precisam entender que elas são assistidas pelo governo federal, municipal, estadual, cada um no seu âmbito. Mas tem que entender, são pessoas que têm seus direitos garantidos. Então, de que forma eu posso fazer para ajudar aquela pessoa que eu vejo que tá tendo seu direito violado? Busque informação, denuncie, procure o Ministério Público da sua cidade, procure uma defensoria pública. Se você, mãe, que foi abandonada pelo seu esposo, que deixou você com 2 filhos, procure a defensoria pública. Você precisa de assistência, não só governamental, mas do pai dessa criança. Se você está sofrendo violência doméstica por parte do seu esposo, do seu namorado, do seu marido, enfim, procure a defensoria pública, porque você tem seus direitos. Você precisa entender que nós temos acesso à justiça de forma gratuita. Aquelas pessoas que procuram a justiça de forma paga, de forma monetariamente falando, têm acesso, têm condições financeiras de pagar, têm os seus direitos assistidos de forma mais rápida, porque eles têm conhecimento, eles entendem que nós somos assistidos pela Constituição Federal, né, e assistidos por todos os direitos, direito do trabalhador, certo? Direito civil, direito penal. Então, a busca da informação tem que ser incessante. A gente tem que entender que os nossos direitos foram garantidos e são demonstrados na própria Constituição Federal. Esse livro aqui chamado Vade-Mecum é um livro que um estudante de direito deve ter, é um livro de mesa. Aqui vem trazendo todos os nossos códigos, ou seja, a informação é a principal fonte para dirimir a quebra dos nossos direitos. A gente tem que garantir que os nossos direitos sejam assistidos, sejam afirmados. Eu irei citar um exemplo agora para vocês, um exemplo que tem na internet, tá? A gente vem trazer para poder ilustrar esse acesso aos direitos. Então, é o caso de Júlia Marques, de 89 anos, e o senhor Pedro Leôncio de Souza, de 87 anos. Ela morava às margens da BR-135, entre os povoados de Ponta da Ilha e Curva, no Maranhão. Ele morava na Rocinha, a maior favela do Brasil, localizada no Rio de Janeiro. Dona Júlia está no contingente dos sem direitos ao saneamento básico, tá? Não tem esgoto, água encanada em sua casa. Construída de pau a pique. Não é contemplada por coleta de lixo, nem nada desse tipo. Seu Pedro está no grupo populacional do sem direito à educação, os chamados analfabetos. Figura entre os 7% dos brasileiros de 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever, segundo o IBGE. Na categoria dos direitos sem educação, também os incluídos, além dos analfabetos, crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos que não frequentam a escola e pessoas acima dos 16 anos ou mais, acima dos 16 anos, que não têm acesso ao ensino fundamental completo, ou seja, não tiveram acesso ao ensino fundamental completo, totalizando 28,2% das pessoas que não têm acesso à educação. Tá? Então, o princípio constitucional do acesso à justiça é um direito fundamental previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, e esse direito garante a todos os brasileiros a possibilidade de acesso ao poder judiciário e à justiça. Dessa maneira, a responsabilidade do Estado é de garantir que todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no país possam reivindicar seus direitos, né? Então, primeiro, o direito social à educação também se encontra assegurada pela Carta Maior no seu artigo 212,
que posteriormente foi regulamentada pela Lei 11.494 de 2007, que entre outros aspectos define a organização, fiscalização e o controle do Fundo Nacional da Educação. Financiamento da saúde e da educação é uma questão fundamental, que a Carta Magna e a legislação complementar asseguram a aplicação mínima das receitas públicas e políticas públicas que englobam este serviço, inclusive a tomada de medidas intervencionistas, no caso de seu descumprimento. O que nós temos visto agora, por exemplo, na pandemia, as escolas públicas, assim como as particulares, foram impedidas de continuar, né, as aulas. E os governos eles estão assistindo os estudantes, né, de forma monetária. Por quê? Porque se eles não estão tendo acesso, foi verificado que muitas famílias estão passando por necessidades, estão sendo privadas da alimentação, de uma moradia digna, por conta de quê? Da pandemia. Com acesso restrito, no caso do isolamento social, né, restringiu o acesso a muitos dos nossos direitos. Então, assim, com a retirada das crianças, dos adolescentes das escolas públicas, onde eles tinham acesso à alimentação, a lanche, né, café, almoço e jantar, enfim, essas crianças ficaram presas, ficaram dentro de suas casas. Então as famílias se viram em aperto. Como manter? Como alimentar essas crianças que muitas vezes as suas únicas refeições eram no âmbito escolar? Eram feitas pelos órgãos públicos. De que forma essas famílias vão viver? Estão vivendo? Entende? Nós temos assegurado por lei constitucional que a gente não pode passar fome. A gente não pode morar embaixo da ponte. A gente tem que ter moradia digna. O salário constitucional que vem na Constituição, ele diz que a gente tem que ter uma vida boa. O salário é para ter moradia, é para ter acesso à educação, tudo de qualidade. Mas e o que é que acontece? A gente não está vendo nada disso acontecer. Então, se você, mais uma vez eu digo, está vendo muitas pessoas que estão passando por essa situação, tem que procurar o Ministério Público, tem que abrir uma denúncia, tem que ser feita uma investigação para ver o que está acontecendo. Essas pessoas não estão recebendo auxílio emergencial. Por que não estão recebendo auxílio emergencial? É um direito garantido para todos os brasileiros que, nesse momento de pandemia, não estão desempregadas, estão sem poder manter as suas famílias. E aos estudantes que não estão estudando nesse momento de pandemia nas escolas públicas, eles também têm direito à alimentação, à merenda, o lanche escolar está sendo enviado de forma monetária para as famílias. Então, se você ainda conhece pessoas que não estão tendo esse acesso, procure o Ministério Público, a Defensoria Pública do seu estado, do seu município e busque denunciar para que essas pessoas tenham seus acessos garantidos, ok? Muito obrigado a todos. No próximo vídeo nós abordaremos mais a fundo as questões do Ministério Público, de que forma, como você pode, a partir do Ministério Público e da Defensoria Pública, ajudar a atuar nessa busca incessante pelo conhecimento e pelo acesso à justiça. Nós da equipe Direito em Foco agradecemos por vocês terem nos assistido, agradecemos por estar buscando essa informação e leve essa informação para outras pessoas, tá? Nós vamos divulgar também panfletos, vamos fazer panfletagens online, porque a gente não está podendo fazer por conta da pandemia. Então a gente está querendo levar mesmo a informação, porque a maioria dos nossos problemas enfrentados é por falta de informação. Então, se você, estudante de direito, estudante de seja qual curso for, tiver o mínimo de conhecimento e puder passar esse conhecimento para aquelas pessoas que não têm, muitas vezes até não têm interesse, faça isso, porque você vai estar ajudando uma pessoa a garantir os seus direitos fundamentais, assim como você tem os seus garantidos. Muito obrigado. Eu vou me candidatar a prefeito.